Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Puts Bits. Vamos dar sequência aí à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comentada, seguindo os comentários de Paulo Alves Franco. Capítulo 4. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Seção 1. Das regras. Artigo 23º. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei do Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que 1. Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. As pessoas jurídicas de direito público, ao procederem ao tratamento de dados pessoais de alguém, deverão fazer com clareza a apresentação da finalidade, eficiência e eficácia e informar ao titular dos dados pessoais sobre o objetivo de pesquisa e o interesse no tratamento. A finalidade informada deve ser de ordem pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, ou seja, com base na legislação vigente, a finalidade, os procedimentos, as práticas utilizadas para a execução de tais atividades em veículo de fácil acesso, como televisão, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, jornais e rádios, preferencialmente com seus sites eletrônicos, se funcionarem a contento, a exemplo de alguns sites que não funcionam porque o sistema está desabilitado. Aqui o legislador cita somente as pessoas jurídicas de direito público, não as de direito público privado. Inciso 2. Vetado. O veto é privativo do chefe do executivo que deve ser devidamente justificado, porém pode ser derrubado pelo poder legislativo se com ele os legisladores não concordarem e, depois de derrubado o veto do executivo, o dispositivo vetado torna-se a surtir seus efeitos legais com eficácia jurídica. Inciso 3. Seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 dessa lei e redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Aqui deve ser indicado um encarregado pelo controlador quando forem realizadas operações de tratamento de dados pessoais, consoante o artigo 39 da lei em comento, que assim dispõe. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. 4. Vetado, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Parágrafo 1. A autoridade nacional poderá dispor de as formas de publicidade das operações de tratamento. Há diversas formas de publicidade das operações de tratamento. Televisão, horário livre e gratuito, rádio, espaço livre e gratuito, jornais e revistas, internet, e-mail, Instagram, WhatsApp, Twitter e outras não menos importantes e que fazem chegar a informação ao conhecimento do público. Porém, o legislador diz que cabe à autoridade nacional dispor sobre as formas de publicidade das operações em tratamento. É faculdade e não obrigação da autoridade dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Portanto, ela só o fará se necessário, conveniente e compatível. Parágrafo 2. O disposto nessa lei não dispensa as atividades jurídicas mencionadas no capítulo desse artigo,
de instruir as autoridades que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. As pessoas jurídicas mencionadas no capítulo desse artigo podem instituir às autoridades que trata a Lei nº 12.527 de 2011, a cuja leitura remetemos o consulente para dela se inteirar. As autoridades tanto podem ser instituídas por essa lei, quanto pela Lei 12.527 de 2011. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 97, Lei dos Habeas Data, da Lei nº 9.784, de 28 de janeiro de 1999, Lei do Processo Administrativo, e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Remetemos o consulente à leitura dos diplomas legais aqui citados para conhecimento de seus conteúdos e dispositivos legais. Parágrafo 4º. Os serviços notoriais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no capítulo desse artigo, nos termos desta lei. Serviços notoriais e de registro são os cartórios de registro e de assentamento das pessoas naturais que exercem seus ofícios. Em caráter privado, por delegação do poder público, os serviços prestados por tais entidades devem ter o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no capítulo do artigo em comento. Não pode haver discriminação de qualquer natureza entre tais pessoas jurídicas. Parágrafo 5º. Os órgãos notoriais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o capítulo desse artigo. Os órgãos notoriais aqui tratados são os cartórios de registro civil das pessoas naturais e de protesto que atuam de forma privada, porém delegados pelo poder público. Tais órgãos devem fornecer acesso aos dados pessoais por meio eletrônico para a administração pública, considerando-se as finalidades de que trata o capítulo do artigo em comento. Então, pessoal, chegamos no fim do artigo 23 e te vejo no próximo vídeo com a sequência da leitura da LGPD.